O Boa microfone tarde a é seu. todos e todas. Vocês me escutam bem? Muito bem, tá ótimo. Ótimo. Pessoal, eu sei que é um clichê, mas é um grande prazer e uma honra estar aqui. Como a Cris mencionou, eu sou economista. Geralmente as pessoas começam uma apresentação como essa dizendo onde trabalharam, o que que já fizeram, com que organizações. E aqui tem até destacado aí em vermelho aquelas organizações às quais eu estou vinculado mais diretamente nesse momento. E esses são os ambientes nos quais eu tenho dialogado sobre a questão da pandemia no Brasil. Mas eu gosto de me apresentar dizendo muito mais aquilo que me interessa. Então, eu sou um economista, mas a minha área de pesquisa é a área da economia comportamental. Então, Professor pois Mai, não. um momento só. Eles não estão ouvindo bem. Tem como você aumentar o seu microfone, por gentileza? Tá baixo o som, é isso? Abaixa o som. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Melhorou? Tá melhorando. Chegar mais próximo, talvez? Eu vou tentar falar Oh, mais perfeito. próximo. Perfeito. Ótimo. Tá ok. Obrigada, tá bom? E obrigada Obrigado a vocês também. no chat. Muito obrigada a vocês de nos visitar. Então, é sempre bom a gente se apresentar, mostrando aquilo que a gente está fazendo e que é a nossa paixão no momento, tá? Então, eu sou um economista, mas a minha área de pesquisa, de especialização é nessa área de economia comportamental. E aí me interessa o desenho de políticas públicas, a construção de cenários, por um lado, digamos assim, uma abordagem mais macro, e uma abordagem mais micro, que é o funcionamento de organizações. Como que as pessoas tomam decisões dentro das organizações a que estão vinculadas, tá? Bom, essa minha fala tem um roteiro, eu vou tentar apresentar rapidamente um ambiente econômico pré-pandemia, aí eu vou passar muito rapidamente por algumas tendências tecnológicas que eu acho que tendem a ser ou acentuadas ou revertidas a partir de uma pandemia como essa. Aí sim, nós vamos falar sobre 3 cenários para 2020, lembrando que aqui nós estamos lidando muito mais com incertezas do que com riscos. Aqueles de vocês familiarizados com a literatura mais de finanças, sabe que riscos são eventos para os quais a gente tem como associar probabilidade. Em incerteza, muitas vezes as probabilidades têm que ser subjetivas e existe ali uma grande dificuldade em confiar até nessas probabilidades. Por fim, eu vou falar sobre desdobramentos de um cenário base, um cenário mais provável, e vou tentar dar aqui o meu pitaco sobre quais são os desafios ou qual é a natureza dos desafios, tanto do enfrentamento de uma pandemia, como da emergência desse campo da saúde única e o seu papel nesse momento tão grave. Tá, então o contexto em que a gente está, em que essa pandemia eclodiu, emergiu, é muito importante de ser resgatado. O mundo vinha num processo de desaceleração, com muitas tensões geopolíticas, algumas delas envolvendo as maiores potências do planeta, crises migratórias regionais muito graves, colocando grandes populações em situação de extrema vulnerabilidade, políticas de estímulo à economia, um tanto hesitantes ou relutantes, então, dentro de uma ortodoxia generalizada, as pessoas buscando mais a solvência e o equilíbrio fiscal dos seus países, tendo uma certa dificuldade em aprovar políticas de estímulos. E uma certa preocupação crescente com o desemprego estrutural, não apenas a desigualdade de renda mundo afora, mas com a emergência ou a proximidade de uma situação de desemprego estrutural proveniente de mudanças tecnológicas, que eu vou falar daqui a pouquinho. No Brasil, a gente estava em outra toada. A gente tinha aqui um processo lento e relativamente incipiente de retomada de crescimento. As tensões políticas são agudas, principalmente em torno das reformas. Muitas delas são controversas, geram grandes debates nacionais. Ao mesmo tempo, a gente tem, do ponto de vista estritamente econômico, um momento relativamente favorável, com juros e inflação favoráveis e um processo de saneamento financeiro do Estado. Embora seja necessário o reequilíbrio das contas públicas, a gente sabe também que ele foi acompanhado de corte de recursos em setores muito estratégicos, principalmente aqueles que atendem populações vulneráveis. Então, daí a gente tem uma preocupação ainda maior sobre quando essa epidemia aconteceu, a pandemia aconteceu. O desemprego no Brasil ainda é muito alto, embora estivesse em queda no início dessa pandemia, ele tinha uma queda muito lenta. Tá, então, não querendo me alongar muito sobre a questão tecnológica, que esta sim daria um seminário inteiro,
A gente tem um processo de integração de cadeias produtivas e mobilidade global como sendo a nova forma de organizar o planeta. Então, a gente tem a incorporação de muitas tecnologias, tecnologias de informação, tecnologia da informação em maneira geral, contratações flexíveis, mas não dá para a gente deixar de notar uma espécie de uma busca por agilidade e uma obsessão por eficiência. E essa é uma tendência generalizada. Em todo canto do mundo, os governos e as empresas vêm cortando redundâncias ou enxugando ao máximo as suas capacidades para tentar obter melhores resultados financeiros. Ora, acontece que redundâncias muitas vezes fazem parte de processos de planejamento para evitar grandes rupturas quando eventos desfavoráveis acontecem. Então, só para falar um pouquinho sobre construção de cenários econômicos, a gente entende que isso é um processo de diálogo. Então, o que nós estamos fazendo aqui é dialogar. Nós não somos senhores da verdade e nem temos bola de cristal, tá? Então, a ideia é que, através desse diálogo, a gente não vai acertar o que vai acontecer com o país, mas a gente vai tentar se preparar melhor e se preparar coletivamente, conversar com diferentes capacidades, diferentes visões, tá? Então, eu entendo esses cenários que eu vou apresentar em seguida como instrumentos de visualização. Eles traduzem e fazem convergir saberes dos mais diferentes campos, tá? Para esse exercício, eu identifiquei algumas variáveis críticas. Variáveis críticas são aquelas cuja evolução tende a alterar a probabilidade de um ou de outro cenário. Então, eu selecionei aqui nesse exercício, nesse panorama hipotético futuro, a gente está falando de o comportamento da população, como já foi resgatado por alguns dos colegas anteriores, é muito importante. O nosso sistema, como que ele vai é, conseguir defender-nos desse grande ataque e a nossa capacidade de combater essa pandemia. Como que nós vamos desenvolver drogas ou vacinas e com que velocidade nós vamos conseguir fazê-lo para tentar evitar os piores resultados. Os impactos diretos, do ponto de vista econômico, envolve, claro, grandes dramas humanitários, como adoecimento e mortes, mas também as suas consequentes suspensões de atividades. Então, o que está por trás do impacto dessas três variáveis aqui é a desarticulação de cadeias de produção e consumo, que levariam a economia a parar de maneira muito rapidamente. É muito comum que as pessoas se perguntem quais são os setores mais suscetíveis, quais que sofrerão mais com essa pandemia. E, mundo afora, vários pesquisadores e analistas têm estudado quais seriam esses setores. A verdade é que todos os setores vão ser impactados, na medida de que você tem grandes ondas de desemprego, como eu vou falar um pouco mais adiante, tá? Mas, de toda forma, existem lá aqueles setores como passagem aérea ou companhias aéreas, área de turismo, todas elas são muito obviamente impactadas e de uma maneira mais profunda. Outras podem ser impactadas também, mas não tanto. Então, vem a questão da cadeia de suprimento de alimentos, a indústria farmacêutica. Então, o que eu quero dizer é que, embora alguns setores sejam muito mais impactados que outros, todos os setores estão sendo impactados de maneira muito significativa. Tá, então, sem mais delongas, eu vou direto apresentar os três cenários que a gente tem aqui. Esse material que eu estou apresentando vai estar disponível para as pessoas consultarem depois com mais tempo, mas para a brevidade aqui, eu vou me concentrar em apenas um desses cenários, tá? O primeiro cenário seria um cenário muito otimista. Eu acredito que, infelizmente, tem grande parte das nossas autoridades que acreditam que este é o cenário mais provável. Eu não compartilho dessa opinião. Existe um cenário intermediário, que eu estou chamando de cenário base, e que eu acho que é o bem mais provável. E existe um cenário pessimista, em que a gente teria uma condição muito grave se instalando não apenas no Brasil, mas no mundo todo. Tá, antes que a gente passe a entender o que são esses cenários, eu gostaria só de lembrar a todos nós aqui que o Brasil é um país continental. Sendo assim, é possível que a gente tenha características do primeiro, do segundo ou do terceiro cenário em diferentes regiões do Brasil. Então, o SUS, por si só, ele tem características e até um grau de robustez muito melhor em certas cidades quando comparadas a outras. Então, a gente sabe que esses cenários eles podem refletir muito mais precisamente a realidade local de um ou de outro lugar.
Tá, seja como for, o que é esse cenário básico que eu estou propondo aqui? É um cenário em que essas três variáveis críticas, o comportamento das populações, a gestão da saúde e o combate ao agente, ele tende a ser parcialmente bem tratado. Tá? Então, a gente supõe aqui que haja uma certa adesão por parte das populações no que diz respeito às práticas, melhores práticas de prevenção, um nível insuficiente, mas ainda assim significativo, de defesa, de gestão da saúde. Então, ainda que a gente tenha recursos tardiamente disponibilizados, mas a gente deve os ter. E quanto ao combate ao agente, a gente imagina que, muito em breve, tratamentos mais eficazes devem surgir, ainda que a vacina esteja num cenário de mais médio prazo. Tá, então, o que nos traria um cenário como esse? O que que a gente poderia esperar de um cenário como esse? E quais seriam os desdobramentos? É muito provável que dentro desse cenário a gente vai ter desastres humanitários locais, não apenas os que já estão acontecendo, como no norte da Itália, mas mundo afora. E a gente entende que isso deve não apenas à mobilidade maior dessa ou daquela região, à tomada de medidas de prevenção tardias ou mais antecipadas, mas também um acesso desigual aos serviços de saúde. Isso é realidade para diferentes países, mas é realidade também para diferentes populações dentro de um mesmo país. A gente deve ter um grau muito elevado de desocupação e ociosidades, então muitas fábricas tendem a parar, muitas empresas, comércios tendem a se tornar inviáveis, com isso desocupando uma grande parte da nossa população. Aqui existe sempre o risco de escassez de certos recursos-chave, então desde medicamentos, alimentos, a gente vê uma preocupação muito grande, inclusive aqui no governo do estado de Pernambuco, há uma preocupação em monitorar constantemente as cadeias de produção e de abastecimento. Deve crescer muito a dependência ao Estado, então populações inteiras vão depender de renda ou até da provisão direta de alimentos e de medicamentos do Estado. É possível que a gente tenha movimentos de indignação e de revolta popular. A gente sabe que a situação do adoecimento e das mortes tende a gerar uma grande resposta por parte da população. Então, isso é algo previsível. A gente também tende a ver com esse cenário, como desdobramento desse cenário, um nível menor de mobilidade regional e internacional. Já existem muitos países fechando suas fronteiras, mas isso também pode acontecer no nível regional. Então, algumas cidades, algumas regiões menos afetadas pelo vírus também vão tentar colocar barreiras a novas ondas de reinfecção na medida que essa pandemia vá se instalando no país. A gente deve ter novas redes de ajuda humanitária, né? Então a gente não deve pensar apenas nos desdobramentos negativos. É muito provável que a gente seja capaz de construir redes bastante respeitáveis e admiráveis de ajuda humanitária. Ao mesmo tempo que a gente também não pode se iludir, dentro desse cenário haveria uma queda muito forte do PIB, da arrecadação tributária, né, que afinal de contas, sem faturamento, as empresas não vão ter como recolher impostos, e com isso um crescente endividamento, tanto das pessoas, das empresas, como também do governo. Tá? Isso são consequências relativamente previsíveis. Por último, a gente deve entender como desdobramento desse cenário uma grande oportunidade, a oportunidade de pensar de forma sistêmica. Né? A gente sabe que a saúde única nos alerta para isso, para a interdisciplinaridade, para a intersetorialidade e para a necessidade de entender que este planeta ele funciona como um sistema único. Né? Então, terminando aqui a minha fala, eu sei que o meu tempo já está se esgotando, eu gostaria de fazer aqui uma reflexão sobre a natureza dos desafios que nós temos na saúde única, no combate a pandemias e no tratamento de grandes desses problemas complexos, né, que na literatura técnica é chamada de wicked problems. O ponto principal que eu quero chamar a atenção é que a informação não é suficiente. A gente precisa parar de acreditar que as pessoas são tão racionais como elas deveriam ser, ou como a gente gostaria que elas fossem, entender que cada um de nós temos limitações cognitivas e, assim, nós precisamos buscar formas mais eficazes de aprender socialmente. Quem tiver interessado nesse assunto, eu recomendo a leitura de um psicólogo social canadense chamado Albert Bandura. É uma grande referência para a gente pensar sobre
o aprendizado e a aquisição de comportamentos por parte da população. Gente, para terminar mesmo, eu gostaria de mostrar duas fotos aqui, ou duas imagens que me ajudam a defender alguns dos argumentos que eu apresentei acima. Todos nós, brasileiros, americanos, enfim, de qualquer região do país, do mundo, nós estamos sujeitos a limitações cognitivas. Uma delas é o viés de confirmação. Nós, na verdade, tendemos a superestimar aquelas que são as nossas opiniões e que são corroboradas por fatos. O que os fatos dizem, muitas vezes que não estão entre as nossas crenças, a gente tende a subvalorizar. Então, a gente precisa ter humildade para entender que uma boa parte das nossas crenças, dos nossos modelos mentais, precisam ser revistos, repensados de maneira humilde e de maneira realista diante de um problema tão complexo e tão novo como esse. Por último, existe também uma tendência cognitiva universal, não é no Brasil, não é no Paraguai, não é na China, é de a gente se organizar em grupos, se reunir em formas de pensar e nos contrapor de maneira muito agressiva a quem pensa de maneira diferente. Num momento de tanta tensão e num momento com tanto em jogo, é preciso que a gente entenda a necessidade de ouvir melhor, de conversar, de dialogar e aprenda a escutar melhor para de fato a gente ter as ferramentas que serão necessárias para a superação dessa grande pandemia. Bom, essa é a minha apresentação, eu estourei por alguns minutinhos, mas será uma honra ouvir e depois contribuir com as respostas para as perguntas que puderem vir. Aqui tem algumas dicas de contatos. Eu faço parte de um grupo chamado Cenaristas. A gente se dedica a pensar o futuro do Brasil e, de alguma forma, contribuir para um debate mais saudável e mais construtivo no nosso país. Muito obrigado mais uma vez a todos. Uma boa tarde a todos.